Feira, tá? Vamos continuar falando sobre células, tá? Células é um assunto muito importante, então eu vou sempre trazer vários textinhos sobre célula para ir falando de novo com vocês, tá? Relembrando, tá bom? Então, as células, elas existem em todos os organismos vivos, certo? E aqui tem as partes básicas da célula, tá vendo? Ó, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? E aqui, por exemplo, tem um desenho de uma célula, ó. Aqui é um desenho de uma célula, tá? Núcleo. Núcleo, tá? A membrana plasmática, que é a pele, e o citoplasma, certo? Aí aqui tem outros exemplos, ó. Por exemplo, as células que podem ser vistas a olho nu. Por exemplo, a gema do ovo, tá? Os gominhos da laranja, aquilo são células, certo? Outras células, elas precisam ser vistas somente no microscópio. E o nosso corpo, ele é formado por milhões de células de formatos variados, tá bom? Então, ó, células, tijolinhos que constroem, tá? É isso. Nosso corpo, como se fosse uma construção, uma grande construção, uma casa. As células são os tijolinhos que constroem, tá? Aqui, algumas atividades. Existe algum ser vivo que não possui célula em sua formação? Aqui é para vocês darem opinião, tá? A partir do que vocês vão ler sobre as partes das células, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Na sua opinião, qual é a parte mais importante da célula e por que você pensa assim? Aí você tem que ver, ó, quais as partes da célula. Membrana plasmática, que é como se fosse a pele. Citoplasma, que é como se fosse o corpo da célula. Núcleo é o local onde acontece o controle e todo o funcionamento da célula. Qual parte vocês acham que é mais importante, tá? Qual a diferença entre célula procarionte e eucarionte? Essa aqui, ó, vocês acham aqui em cima, ó. As células procariontes não têm núcleo celular. As células eucariontes têm núcleo e o material genético fica lá dentro. Então, ó, essa aqui, que tem o núcleo, ela é uma célula eucarionte, tá? Ela tem um núcleo e o material genético dela fica lá dentro, tá? As células procariontes, elas não têm núcleo, tá bom? Sexta-feira, ensino religioso. Tem aqui duas imagens bem bonitas, ó. Aqui é uma imagem de Jesus com várias crianças. Reparem no rosto das crianças, no estilo de cabelo das crianças, tá? São crianças, e no corpo das crianças, tá? São crianças de nacionalidades diferentes, de cores diferentes, tá? E de formação diferente, né? No caso, algumas são mais magrinhas, outras são mais gordinhas. Tem crianças negras, crianças ruivas, crianças loiras, tá? Crianças de óculos, crianças sem óculos. E Jesus segurando a mão de todas elas, tá? Aqui são dois corações juntos. Coração, nosso órgão, que faz parte do nosso corpo, mais coração, que também a gente fala que é da onde vem os sentimentos, né? Simbolicamente, né? Então, eu quero que vocês façam duas frases para cada imagem acima. Então, vocês vão criar 4 frases, tá? 2 para a primeira imagem, 2 para a segunda imagem, tá? Frases criativas, que tenham a ver com as imagens, tá bom? Então, aqui, ó, para a segunda imagem, frases falando sobre sentimentos, sobre o coração, sobre bondade, tá? Sobre coisas que faz bem pro coração, porque os corações estão sorrindo. E aqui, frases falando sobre Jesus, sobre bondade, sobre alegria, né? Porque Jesus é isso, é bondade, alegria.
aqui na sexta-feira ainda, criação de história de não ficção. Ficção, história inventada. A pessoa, a criança, tirou 10 na prova porque um cachorro deu todas as respostas para ela. Um cachorro escondido na sala de aula. Ficção. História de não ficção, uma história real, uma história verdadeira. A criança tirou 10 na prova de matemática super difícil, porque ela estudou muito, porque ela teve a ajuda da família, e ela se esforçou, e ela fez a prova corretamente, tá? Aqui vocês vão escolher uma das opções aqui, ó, tá? Você foi viajar para outra cidade e ganhou um gato lindo de uma bondosa senhora. Você foi brincar no parque e achou um brinquedo muito caro. Depois de você escolher em torno de qual ideia, de qual enredo a sua história vai girar, tá? Depois de você escolher em torno de qual ideia você vai criar a sua história, você vai criar os acontecimentos para sua história, tá? Então, você foi viajar para qual cidade? Onde você encontrou essa senhora? Por que essa senhora te deu um gato? Você ajudou essa senhora a carregar sacolas pesadas e por isso ela te deu um gatinho? Tá? Você ajudou ela a atravessar a rua? Ou você conversou com ela, você foi legal com ela e por isso ela te deu um gatinho? Você foi brincar no parque e achou um brinquedo muito caro. O que aconteceu depois disso? Você tentou procurar o dono desse brinquedo para devolver? Você levou esse brinquedo até uma delegacia de polícia e deixou esse brinquedo lá, caso alguma criança fosse procurar? Você entrou em alguma loja em frente a esse parque e deixou o brinquedo lá para caso a criança fosse procurar? Ou você levou o brinquedo para casa e ficou esperando para ver se alguém ia lá atrás do brinquedo? Ou você deixou o brinquedo onde estava? Tá? Se você levou o brinquedo para casa, você esperou algum tempo e ninguém foi buscar o brinquedo, então você brincou com o brinquedo com cuidado, né, para devolver caso o dono aparecesse. Então tem várias possibilidades, tá? Porque você achou um brinquedo no parque muito caro. Você achou, você não pegou de ninguém. Então, se o dono aparecer, qual que é o certo? Eu devolver o brinquedo. Se o dono não aparecer, né? Infelizmente o dono perdeu o brinquedo, eu achei o brinquedo, né? Então, aí agora você tem que pensar nos acontecimentos da história, tá? Novamente, não faz ali, ó, 4, 5, 6 linhas contadinho, tá? Faz uma história com começo, meio e fim, tá? Então você achou o brinquedo? Você tentou levar numa loja pra ver se achava o dono, tá? Não achou o dono, ficou com o brinquedo pra você? Ou você levou o brinquedo pra casa e depois o dono foi lá na sua casa e aí você devolveu o brinquedo, tá? E você virou amigo dessa outra criança pelo seu ato de bondade. Então, cria uma conversa aí, uma história com começo, meio e fim, tá? E eu quero que vocês usem o discurso direto. Lembra? Eu já falei do discurso direto. Discurso direto é quando o narrador está contando a história e de repente o narrador abre espaço para os personagens conversarem, tá? Então tem lá o travessão, fala do personagem. E embaixo, travessão, o outro personagem responde, tá bom? Acentuação, cuidado, letras maiúsculas, letras minúsculas, tá? Construção de parágrafo, tá? Deixa lá o espacinho do recuo, que é o parágrafo, tá?